Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, nossos amigos internautas, a todos que nos seguem por essa web rádio Cristo Consolador e mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme Deolinda, aqui ao meu lado, minha amiga, companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Que bom estar aqui mais uma vez. E bom estarmos aqui mais uma vez com todos eles. Muito frio aí? Nessa subida do alto? Aqui está sempre mais fresquinho, né? Eu que não sou friorenta, mas já estou aqui com o meu casaquinho, né? Para me prevenir. Mas eu gosto dessa temperatura, né? Para mim é muito agradável, eu gosto bastante. Isso é verdade. Vamos depois saber se os nossos internautas também gostam dessa temperatura mais amena. Pois é. Bom, Cosme, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Nosso querido Antônio Porto, boa noite a todos, irmãos. Muitas vibrações para a dor. Obrigada, querido. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, Antônio. Antônio, olá, irmão. Vamos dar nosso like. Com certeza, né, Antônio? Muito bom, muito importante que vocês deixem o like de vocês logo que vocês entram, né? Seguindo o nosso link para entrar aqui e começar a fazer os comentários. Ali tem um jeitinho, a mãozinha para cima, né? Que vocês já podem deixar o seu like para estimular a nossa web rádio, fazer com que o YouTube entenda que o nosso vídeo é importante para ser divulgado, né? E assim vocês nos ajudam, né? A divulgar a doutrina espírita, né? Nosso amigo João Santana aqui conosco também. Boa noite, abraço fraterno. Boa noite, João. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, amigo. Nossa querida Niura, boa noite a todos. Boa noite, Niura. Boa noite, Niura. Boa noite, Cibicose. Boa noite a todos. Boa noite, Ironides. Que bom que você chegou, boa noite, né? Irã. O João está dizendo, aqui em Barbacena chegou a dar 1 grau na zona rural. Olha, João. Que bom, hein? Virou pinguim. Está virando pinguim, João, lá em Barbacena. Pois é. Me lembra, quando ele fala Barbacena, me lembra aquele personagem que tinha na escolinha do professor Radinho. Escolinha, né? Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Maria de Fátima, oi, Fátima. Boa noite, Cibicosme, a todos, paz e luz. Boa noite, Fátima. Minha querida amiga Rosana Dias também. Boa noite, Rosana. Que bom que você está aqui, né? Rosana, boa noite. Bom, muito bom ter todos vocês aqui. A gente vai cumprimentando os amigos conforme forem surgindo, né? Ao longo do programa. Mas, como todos sabem, a Web Rádio Cristo Consolador é uma Web Rádio Espírita e nós sempre iniciamos os nossos programas com uma prece. Então, vamos pedir ao nosso querido irmão Cosme que faça por nós a prece de abertura e que os nossos queridos ouvintes, né, que já estão aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde pelo vídeo, né, que deixaremos gravado no YouTube, que também possam elevar o pensamento a Deus e acompanhar essa prece. Cosme, meu amigo, por favor. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade, todos estarmos aqui reunidos em seu nome, para essa transmissão do programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, para que possam nos intuir
e nos conduzir dentro das reflexões necessárias do que precisamos para as nossas melhorias, que sejam elas melhorias dentro do ponto de vista moral. Que ao sairmos daqui, todos nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que possamos, Senhor, dividir as benesses com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos, os nossos parentes, os nossos amigos e também os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos à procura da nossa elevação, que nos trará, Senhor, essa evolução espiritual. Abençoa todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, aqueles também que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora ler um pequeno trecho, né, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para a nossa reflexão de hoje o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E abrimos no item 7, que fala da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Graças a Deus, né? Essa passagem é muito linda, né? É muito linda essa questão da paciência, né? E da caridade junto com a paciência, né? A caridade mais simples realmente é aquela em que você distribui bens amoedados, né? Mas a caridade de compreender aqueles, né? E desculpar aqueles que Deus coloca no nosso caminho para testar a nossa paciência, realmente é muito maior, né? Muito bom. O Antônio Porto está dizendo que o João Santana é o Nerso da Capitinga. É o Nerso da Capitinga. É verdade, é verdade. É da Barbacena, né? O personagem era Nerso da Capitinga, exatamente. Era muito engraçado. Né? Elaine Baima aqui conosco também. Boa noite a todos. Boa noite, Elaine. Que bom que você está aqui, né? Que bom que você está aqui conosco. Bom, pessoal, vamos lá, Cosme. Nós hoje temos um tema muito interessante, né? Vamos falar do nosso querido e amado Mestre Jesus e vamos falar de um episódio extremamente marcante, né? Da sua trajetória entre nós. Eu diria, na verdade, foi a primeira manifestação, digamos assim, de Jesus, né? Dando, vamos dizer, o ponto inicial do seu messianato, né? Então, Cosme, qual é a nossa temática de hoje? Diga para os nossos queridos amigos. O pontapé inicial, exatamente conforme você está comentando, né? As bodas de Canaã, que é o nosso tema dessa noite. Parece algo assim muito superficial e que as pessoas lembram apenas como uma festa, né? E que ficou muito conhecida, né, pela transformação, né, da água em vinho, mas ela tem um significado bastante importante dentro dessa trajetória do mestre, porque, como você acabou de nos relembrar, é o primeiro movimento, né, o primeiro marco dentro daquela divulgação do mestre, né, do seu apostolado, em que ele faz, né, essa chama a atenção das pessoas, e é exatamente dentro de uma festa de casamento. Engraçado é que essa passagem ela não está nos evangelhos sinóticos, ou seja, no evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Ela encontra-se apenas no evangelho de João. E a gente tem em João um dos primeiros seguidores de Jesus, seja o próprio relato, né, dos evangelistas sinóticos, estes que nós falamos agora, seja pelo próprio relato de João, que é o evangelho não sinótico. Porque eu não sei se os irmãos já prestaram atenção,
nos evangelhos sinóticos, os 2 primeiros discípulos de Jesus foram Simão Pedro e seu irmão André. Porém, no evangelho de João, João aborda que ele e o André que foram os primeiros discípulos, porque eles já seguiam o precursor de Jesus, que é João o Batista. Mas, sendo Simão Pedro e André, ou sendo João e André, o mais importante é que eles foram os primeiros mesmo, né? Aqueles primeiros que chegaram mais próximos a Jesus. E nessa passagem, quando a gente abre lá o Evangelho de João, logo no capítulo 2, vai do primeiro versículo até o versículo 12, a gente observa algumas situações. A gente chama aí, dentro desse evangelho, né, assim como outros, a gente chama de uma passagem, né, de uma perícope, né, que é um trecho que tem início e fim e finaliza ali. Então, dentro dessa perícope, quando a gente analisa, a gente observa que Jesus, ele já tem os discípulos. Não é aquele momento que ele não tinha formado, não, ele já está formando, já tem discípulos. Tanto que João, ele diz que Jesus e os seus discípulos foram convidados à festa de casamento. Exato. Só Onde que... estava sua mãe também, né? Exatamente. E estava lá também a sua mãe. Então, veja que uma festa de casamento para o judeu era algo muito importante, Silvia. Tinha toda uma tradição, era uma festa que não era festa de uma noite, era uma festa de dias. E era algo realmente muito relevante. Começar uma vida a dois tinha um grande significado, né? Havia, assim, grandes preparações para isso. E o que nos chama a atenção dentro dessa passagem é que Maria, se sentindo como se fosse da família, ou sentindo, digamos assim, um pouco de constrangimento para a família e os noivos, não queria que eles passassem não apenas vergonha, mas começar uma vida a dois, em comum. E já faltando alguma coisa, era um presságio de uma vida não muito feliz. Na verdade, isso era bem interessante. Alguns autores, Cosme, colocam que eram parentes de Maria, né, que estavam ali se casando e tal, era parte da família. Isso que você está colocando, né, isso que você está colocando de que era um presságio, assim, era um mau agouro, né? Era realmente crença entre eles que se o vinho acabasse, né, era um presságio que o casamento não ia ser lá muito bom, né? Por quê? Porque, como você mesmo disse, a festa durava muito tempo. Né? Eram vários dias de comemoração. E, obviamente, que o noivo, né, as pessoas que estavam dando a festa, deveriam ter o cuidado, né, de, segundo os seus convidados, e o tempo que a festa deveria durar, eles teriam cuidado de providenciar vinho suficiente para todo o período. Então, caso o vinho faltasse, era visto como, nossa, um sinal de que a coisa não vai bem, né? Não vai, já é um mau agouro esse casamento. E aí nós vemos nesse detalhe, né, justamente a preocupação de Maria, né? Sempre para que as pessoas não ficassem mal, para tentar resolver, né? Resolver aquela situação, para que os seus parentes, mesmo que não fossem seus parentes, como você falou, né? Mas as pessoas, porque ela tinha feito afeto por todos, né? Tirar as pessoas, digamos assim, daquela saia justa, né? Daquele momento, e, sobretudo, né? Que todos começassem a pensar, inclusive os nubentes, né? De que era um mau agouro, né? A questão de faltar o vinho. E aí, conhecedora, óbvio, né? Que ela, como mãe de Jesus, né? Ela deve ter presenciado inúmeros fatos extraordinários, não é? Feitos por Jesus ao longo de toda a sua vida. Então, ela sabia, né? É óbvio que ela sabia que Jesus poderia resolver aquela situação. E aí ela chega junto a ele, assim, na encolha, né? E diz que o vinho acabou, né? Meio que pedindo, resolver, e o vinho acabou, não sabe o que significa isso, né? Vamos dizer que é mau agouro, vai pegar mal, dá um jeitinho aí, né? E ela foi falar para ele, é porque ela sabia que poderia resolver. Com
certeza, né? Com certeza que ela sabia. E a resposta de Jesus a Maria também confirma que ele sabia que ela sabia que ele poderia resolver, né? Sim. Porque ele diz que ainda não é chegada a hora, né? Não é chegada a hora dele começar, digamos assim, a fazer as coisas que fossem chamar a atenção, né? E é exatamente isso, Silvia. É uma coisa importante que a gente tem que ressaltar sobre essa passagem é porque os evangelhos, eles não são um livro histórico da vida de Jesus. É claro, a gente tem muitas histórias que são contadas. Não existe uma sequência que você possa afirmar que foi desta forma. No entanto, a gente pode afirmar que o primeiro ato messiânico da vida do mestre, pública, é as bodas de Canaã. É aí que começa a sua trajetória, que as pessoas começam a ver quem era Jesus. É nesta festa de casamento que os autores, né, os estudiosos, exegetas, falam que Jesus começou a sua vida pública. Então, veja que interessante. Nós temos, nesses evangelhos, que são tidos como os evangelhos sinóticos e o evangelho de João não sinótico, essa passagem contada apenas por João. Exato. Só João comenta sobre isso. E ele comenta algo que ficou muito importante. Porque nós temos aí a importância que Jesus deu para o início da sua missão apostólica em família, numa festa de casamento, na constituição daquilo que é a base da sociedade. Então, veja que a importância da família como base de sustentação da sociedade como um todo, e as famílias, como nós sabemos que os amigos espirituais, que elas são formadas no plano espiritual. Elas não são formadas aqui. Aqui é só... A gente vai só concretizar aquilo que já foi muito discutido e elaborado no plano espiritual. E os espíritos que estão dentro dessa família, que vem compô-la, são os espíritos que têm necessidade de estar juntos. Então, esse grupo social, que é a família, né, é algo assim, muito importante para essa pregação da Boa Nova de Jesus. Né? E aí a gente vê que da importância que ele tem na palavra de Maria. Maria não forçou Jesus. Ela pediu, fez uma solicitação. E velada, né, Cosme? Velada, porque ela só falou, o vinho acabou. Né? Assim, o vinho acabou. Né? Já sabendo que aquilo implicaria, né, para todos, aquela coisa toda, e sabendo que Jesus podia resolver, ela chegou lá, olha, o vinho acabou. E aí? Né? Muito interessante isso. O nosso Antônio, até vou perguntar ele se melhorou. O Antônio está dizendo que sua internet está oscilando, Cosme. Não sei se melhorou. Melhorou, Antônio? Ou continua ainda oscilando? Para mim está normal, tá tranquilo aqui. Eu não estou tendo problema nenhum em ouvir você, Cosme. Mas o Antônio não sei. Bom, tem um outro detalhe, Cosme, que é muito interessante com relação a essa questão, né, da festa, é que, né, com isso, com o comparecimento de Jesus e seus discípulos a uma festa familiar, a uma festa de casamento, isso também nos mostra que Jesus não vem nos trazer aquele evangelho, aquela forma de viver hermética e taciturna. Porque alguns irmãos nossos entendem que viver a religiosidade é se afastar do mundo. Né? É se afastar do mundo, é não ter momentos de lazer, né? Nem de diversão com aquelas pessoas que você estima, que você gosta, né? É que você não poderia participar das reuniões. Isso é muito interessante, chamar a atenção disso. Isso é mais do que prova, né, de que Jesus não falou isso, de que Jesus não defende essa ideia de que você, para ser um cristão, você, para seguir os ensinamentos do mestre, precisa ser uma pessoa fechada, né? Taciturna, sombria, né? Viver ali todo encasacado, todo tapado, todo assim, toda assim, como se você ser feliz, como se você se divertir, não agradasse a Deus. É claro que Deus está feliz se nós estamos felizes,
Agora, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ter, né, o entendimento de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, e que tudo aquilo que for exagerado, exacerbado, não será bom de forma nenhuma. Então, você comparecer a uma festa de família, onde as pessoas estão celebrando a união de dois jovens e tudo mais, é perfeitamente saudável, né? É perfeitamente saudável e todos estão ali, não é? Envidando os melhores votos de que todos sejam felizes. Então, ninguém está proibido, né, de ir a uma festa, uma comemoração. O que nós não devemos fazer, e aí a questão do tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, é o exagero, né? É o exagero no comportamento, né? Um comportamento desregrado, um comportamento meio assim, meio que antissocial, até mesmo o exagero da bebida e coisas que tais, né? Mas participar de celebrações, se divertir, né? Ser feliz, obviamente que isso aí não está de forma nenhuma, não é colocado de forma nenhuma como impedimento para o cristão, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E essa bem lembrado. É muito clara, né? É muito clara nesse sentido. Não, e isso é uma coisa que é bom a gente falar, porque as pessoas acham que para você seguir uma religião, você tem que ser completamente fechado, conforme você mesmo disse, taciturno, não poder sorrir, porque, de uma certa forma, as pessoas passam esse tipo de situação. Por exemplo, na própria doutrina, a gente vê as fotos de Kardec, não Kardec gargalhando, mas o Kardec sempre meio taciturno, fechado, com aquela coisa, né? E não é bem dessa forma. Na verdade, o que acontece? Qual é o personagem, né, desta época que tem uma foto sorrindo? Não tem. Inclusive nós mesmos, né? Eu me lembro disso. Antigamente, fotos para documentos tinha que ser sério. Né? E o retrato era um documento, né? A pintura era... Exatamente. Depois que foi um dia, não, quiser rir, pode rir, não sei o quê. E aí a pessoa começou a se soltar. Né? Hoje você pode tirar o retrato da sua carteira de identidade sorrindo, não tem problema nenhum, mas antes não era possível. Né? Então, a própria imagem de Kardec reflete a época e a realidade do mundo em que ele vivia. Não era normal, ninguém saía tirar uma foto sorrindo. Mas a gente vê comentários que Kardec era uma pessoa extremamente espirituosa. Não era um homem fechado, era um homem até muito alegre, muito divertido, né? Segundo comentários dos amigos espirituais. E o que a gente percebe nitidamente, a gente tem que, nessa passagem, a gente tem que fazer esse relato aí, trazer essas reflexões, porque o religioso, o cristão, ele não tem que ser fechado. Ele tem que ser alegre, até porque, se ele está seguindo alguma coisa que está lhe fazendo mal, não pode ser alguma coisa alegre, contente, né? Tem que ser alguma coisa que possa lhe transmitir um pouco de alegria e de paz. Se nos traz isso, é porque a gente precisa realmente expor. Eu acho que a gente precisa expor isso. É claro que há situações, há certos temas que você tem que levar um pouco mais a sério, você tem que fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Mas isso não significa que você seja uma pessoa triste. Jesus não era um homem triste. Jesus, muito pelo contrário, ele é uma pessoa extremamente que recebia a todos, atendia a todos e dava as instruções que eram instruções, desde a criança até o mais velho, né, o mais experiente, sempre fazendo o quê? Tratando da mesma forma, né, naquela linha de entendimento que as pessoas podiam alcançar. Então, quando Jesus falava com as crianças, né, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais. Ou seja, ele não ia falar conforme uma linguagem para um adulto, até porque faltaria até um pouco de maturidade, né, para a pessoa entender. Porém, ele era uma pessoa extremamente alegre, contente com isso. Essa divulgação da Boa Nova, essa boa notícia, essa semana eu fiz um estudo falando sobre Bartolomeu. E o Bartolomeu, lá, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na lição chamada Bom Ânimo, era um discípulo muito triste, fechado, né? Ele era considerado triste. Essa lição eu gostei bastante porque ela nos revela uma característica, poucas vezes a gente tem
as características dos amigos espirituais, relatando sobre esses companheiros de Jesus. E Bartolomeu, em certa ocasião, um certo dia, ele resolveu abrir o coração para Jesus. E ele fala nessa lição chamada Bom Ânimo, que as pregações de Jesus, falando sobre a boa nova, a boa notícia, lhe enchiam o coração de esperança e alegria, o que deixava ele muito contente. E aí Jesus responde para ele: ora, Bartolomeu, a boa nova só pode trazer alegria. Você já viu uma boa notícia trazer algo ruim? E ele fala o seguinte, Silvia, que me marcou quando eu li. Ele diz que a nossa vida aqui na Terra é semelhante a uma estrada, né, esburacada, cheia de problemas, e que, de fato, nós estamos a caminho, né, em direção aos braços amorosos de Deus. Olha que Jesus explica para ele. A vida aqui na Terra, né, é uma caminhada, né, é um caminho, né, com grandes percalços, e todos nós estamos em direção aos braços amorosos de Deus. E que, portanto, nós temos que confiar nisso. O que ele fala para Bartolomeu ali, acho que serve para todos nós, é que as dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia, elas são necessárias para a nossa transformação. Na abertura do Evangelho, quando você leu, você falou sobre a dor, sobre a necessidade da dor. A dor ser algo importante para que a gente possa entrar no caminho correto. Porque se não fosse isso, a gente não saberia quais são as dimensões e para onde, de fato, a gente tem que seguir. Se todo mundo pudesse fazer o que quisesse, como é que seria isso? Seria um negócio, seria uma anarquia. Então, o que eu estou tentando trazer é exatamente isso. A boa nova, se Jesus nos trouxe a boa nova, ele nos trouxe algo feliz, algo alegre, algo contente. Então, que nós não percamos as esperanças por mais difíceis que sejam as situações que nós estejamos vivenciando, as tribulações da vida. Está nesse Evangelho de João também, né, quando ele diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é de fato que a gente tem que sempre imaginar. Temos que vencer os obstáculos. Vamos ver. A Rosana está dizendo que para ela a internet também está normal. O Antônio não disse, mas ela acredita que a internet dele tenha ficado boa também, né? Bom, tem um outro ponto interessante, né? Que é a questão de que parece, né? Esse fato parece que realmente, como você falou, não chamou muita atenção das pessoas, né? E aí a gente vai pensar, né? Já era final de festa, né? Já estava todo mundo mais para lá do que para cá. A maioria dos convidados, né? A maioria das pessoas que estavam na festa não soube o que aconteceu, né? Somente quem sabia o que tinha acontecido eram os empregados que encheram as talhas com água, né? Somente eles, né? Jesus e Maria, né? E João, que estava ali perto de ter presenciado a situação. Então, talvez, né, isso inicialmente não tenha chamado a atenção, primeiro, porque ninguém ficou sabendo, né? E porque se algum daqueles servos comentou o fato, muito provavelmente as pessoas não acreditaram, né? E que as pessoas, assim, estando assim meio bêbadas e tudo mais, elas não estavam nem aí, né? O que estava acontecendo, elas queriam beber mais. Daí não ter chamado atenção, né? Porque poderia, o fato, né, ter chamado muita atenção das pessoas e ter sido mais comentado. Mas a gente vê que não, né? Foi uma coisa assim meio que mais assim fechada, meio que restrita àquelas poucas pessoas que eram os servos, né? Maria e Jesus. Tanto que Joãozinho, né? E Pedro, que devia estar, aliás, Mateus, que também devia estar lá, né? Como discípulo, talvez não percebeu a coisa e não relatou, né? Então, isso é muito, muito interessante, essa colocação. E é muito bom a gente ter ideia também de um ponto importante, que é essa mudança, né? Que Jesus fez, como isso aconteceu, né? Como foi essa mudança de água em vinho, né? Como foi essa mudança de água em vinho? E aí a gente vai ver
que não é uma coisa assim tão excepcional, né? Tão excepcional, porque nós sabemos que a ciência, né? Nós temos conhecimentos assim muito poucos, né? Muito restritos em comparação aos conhecimentos de Jesus, mas nós sabemos que é possível você transformar uma coisa em outra, desde que você faça a combinação adequada, né? E Jesus, naturalmente, com seus conhecimentos, com a sua capacidade de manipular os fluidos, e, sobretudo, o fluido cósmico universal, que é a base de todas as coisas, ele pôde facilmente manipular ali, né? As moléculas da água, acrescentar mais uma coisa ou outra, para que ela tivesse, né, o sabor divino, naturalmente a coloração também, né? Então é muito, muito interessante a gente ver isso e não enxergar como uma coisa sobrenatural, como um milagre, uma mágica que Jesus fez, mas simplesmente como algo que Jesus fez com base nos conhecimentos avançadíssimos que ele tem do mundo, não é? E que nós ainda não temos, né? Mas como nós sabemos que nada ocorre, né? Não é uma derrogação da lei divina, né? Nada existe de sobrenatural, tudo é sobrenatural até você provar como foi feito, né? Mostrar como foi feito. E no caso, né, da transmutação de água em vinho, foi uma situação como essa, né? Nada de excepcional, apenas Jesus usou, né, de um conhecimento que nós desconhecemos, né, que nós não temos. Essa passagem, né, essa película, ela fala sobre essa transformação da água em vinho. E ela é muito discutida, porque as pessoas, às vezes, maldosamente falam, mas Jesus estava incentivando as pessoas a beber mais. E aí a gente já explicou no início que era uma situação necessária para aquele casal não passar, né, numa situação de, primeiramente, a vergonha e depois a própria questão de começar uma vida a dois, numa situação de que as pessoas iam comentar que faltou vinho. As festas, como eram festas que demoravam demais, muitos dias, teve isso. Essa situação da transubstanciação em água em vinho captoso, que é algo que as pessoas, o próprio mestre, né, aquele que colocou as 6 talhas lá e encheu com água e depois verificou que ali estava o melhor vinho e que foi comentado, né? Conforme você falou, Silvio, poucas pessoas souberam disso. Talvez João é um assunto que foi tratado diretamente entre Maria e Jesus, seu filho, mas como João conviveu muitos anos com Maria, mesmo após a partida do mestre, né, porque ele a entregou para que ele tomasse conta dela, provavelmente Maria deve ter relatado essa situação toda com João. Ou então, João vivia agarrado em Jesus o tempo todo, né? E como somente ele nos traz essa história, né, das bodas de Canaã, e é um relato bastante interessante. E eu acho interessante também porque nesse Evangelho de João, que a gente já comentou aqui algumas vezes, João não fala sobre milagres, né? Ele não chama de milagres, ele chama de sinais. A gente tem aqui na Web Rádio Cristo Consolador um estudo falando sobre, né, os escritos de João, e a gente comenta sobre o seu evangelho. E aqueles sinais que a gente entende como milagre nos evangelhos sinóticos, João não chama de milagres, chama de sinais. E João não trabalha com todos aqueles milagres que os demais evangelistas trabalham. Ele trabalha com poucos. E o primeiro que ele trabalha é esse, das bodas de Canaã. Então você veja o seguinte, Silvia, quando Jesus ele menciona isso, né, esses sinais que João chama, a gente percebe ali, conforme você mesmo falou, do ponto de vista científico, milagres eles não acontecem, não existem. O que existem, de fato, são transformações. A tabela periódica da química, quando a gente sentou nos bancos escolares, ela nos explica exatamente isso, né? Às vezes, com uma molécula, né, com uma partícula de uma determinada substância, você transforma em outra. E é exatamente isso que Jesus, ele é um exímio conhecedor, sabe, com certeza de cabeça, todas essas
situações para transformar, né? Numa água de mar, numa água de rio, num vinho. E o fato é, aquele vinho que normalmente as pessoas dão para os convidados, que sendo melhor, o garçom, o mestre que lá estava, né? Ele disse que era o melhor vinho. E ele não entendia porque o dono escondeu aquele que era o melhor vinho, na sua opinião, para entregar depois que está todo mundo já mais alto, né? Mais altinho, mais alegre, né? Por que não deu isso logo no início? Porque no início as pessoas reparam. E depois está todo mundo mais alegre, né? Desceu a primeira, já era, né? Já ficou tudo igual. Coisa, né? E veja o seguinte, Silvia, e que eu quero comentar. É claro que Jesus não estava incitando que as pessoas se embriagassem, mas ele mandou algo especial nesse vinho. Ele colocou o sabor, né, de algo que as pessoas não conheciam. E com certeza, conforme aquela samaritana do poço, que quando Jesus vai lhe pedir água, e ela pergunta por que ele, que era galileu, porque tinha um sotaque, falava com ela, né? E ela, samaritana, e Jesus diz que, na realidade, poderia lhe dar uma água que jamais ela sentiria sede. Eu imagino que seja também uma daquelas sensações que aquelas pessoas que estavam ali, naquelas bodas, sentiram quando tomaram aquele vinho. Algo especial, algo inexplicável que as pessoas não conseguiriam entender. Certa ocasião... É só se pegando um ganchinho que você está falando, quem sabe se neste vinho especial, né, transmutado por Jesus, essa água, se não seria, né, como você falou, não daria àquelas pessoas uma outra visão da vida, uma abertura maior para compreender as coisas e talvez até mesmo tirá-las daquele estado já de embriaguez em que elas estavam, não é? Um vinho que efetivamente teria aquele sabor maravilhoso, mas que não teria o poder de deixá-las mais embriagadas. Era um vinho captoso, um vinho que eles não poderiam conseguir. Somente ele, conhecedor dos fluidos, conhecedor das partículas necessárias, poderia dar aquele estado de total felicidade e até desconhecimento. Poxa, você veja que o mestre, né, o garçom, aquele que era o responsável por ali, disse: por que este vinho não foi servido logo de início? Por que entregaram o melhor vinho agora, quando na realidade já está mais adiantada a situação, já está mais para frente a festa, né? Porque eu imagino que esse vinho realmente seja um vinho especial. E quando você toma um vinho especial, realmente parece que é uma seda, parece que é algo assim que você não consegue imaginar como foi feito o preparo, do jeito que ele foi separado. É algo assim espetacular. E esse foi o vinho que Jesus deu para aqueles convidados que estavam ali a celebrar aquela união, que, como a gente já ressaltou aqui, é extremamente importante. Ele estava valorizando a família, a união daqueles dois seres que ali estavam, daqueles dois espíritos, estava fortalecendo que a sua boa nova ela começava no momento de festa, não era no momento triste, era um momento de alegria, e que por ser uma notícia, conforme Humberto de Campos, né, esse benfeitor amigo nos conta no Boa Nova, deve ser uma notícia alegre. Então, o Evangelho de Jesus, ele deve ser vivenciado com alegria, deve ser passado com alegria, nunca com tristeza, nem com algo com pesar. O cristão deve ser alegre, né? Ele deve estar propagando essa mensagem de uma maneira muito, muito contente. Por quê? É uma boa nova. Se é uma boa nova, como o meu Jesus falou, não pode ser algo triste, tem que ser algo alegre, muito feliz. Exatamente. E a mensagem de Jesus justamente é isso, né, Cosme? É impossível, todos falam, né? É impossível você conhecer Jesus e não se transformar, né? É impossível você conhecer Jesus, deixar Jesus entrar dentro de você, né? Os seus ensinamentos, toda a sua moral, toda a sua orientação entrar em você e você não se transformar e você não ser uma pessoa feliz, né? Porque Jesus realmente ele nos descortina um horizonte maravilhoso, a começar por nos dizer que somos seres imortais, né? E que estamos aqui nos aperfeiçoando e que nos reserva o futuro é um futuro de paz, de felicidade, né? É o que ele chama de reino dos céus, né?
o reino de Deus, que cada um de nós, segundo ele mesmo falou, será efetuado, né? Será construído por nós mesmos, dentro de nós, né? Segundo as nossas obras. Né? Então, ou seja, ele nos coloca nas mãos o segredo da felicidade. Essa felicidade que a gente tanto busca, né? Mas que está aí nas nossas mãos. Basta que a gente saiba como consegui-la. Né? Vamos ver aqui, a Elaine está falando aqui, ela disse que gosta muito dessa passagem, que eu acho que você citou, de Bartolomeu. Gosto muito dessa lição do livro Boa Nova, é um lindo diálogo com Bartolomeu. A nossa querida Kátia está aqui dizendo, boa noite, cheguei tarde, mas assim, começa a Mas chegou. Boa noite, professor. Kátia, realmente estava sentindo sua falta, né? Que bom que você está aqui. E aí, Cosme, tem um detalhe bastante interessante com relação a essa questão que você falou das pessoas questionarem, né, a situação do vinho, né? Tem uma passagem, justamente, que eu acho que é da própria Boa Nova, né? No Boa Nova, no capítulo 12, Amor e Renúncia, onde Pedro, questionador, né? Como sempre, ele vai e pergunta a Jesus sobre isso, né? Tem um diálogo entre Pedro e Jesus sobre justamente essa questão, né? Olha só, eu vou ler um pedacinho para vocês verem como é interessante. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Olha o questionamento do João. Jesus ensinando toda aquela questão, né, a moralidade e tal, como o Senhor, então, transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance. Olha, o Pedro estava questionando, né? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Olha o que Jesus vai falar para Pedro. Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha isso, gente. Conheces a alegria de servir a um amigo? Então, Jesus estava colocando ali, com essa primeira frase, Jesus explica logo, né? Toda a situação que nós colocamos era um casamento, tinha toda uma repercussão social, caso o vinho faltasse, toda uma ideia, né, de que daria azar, de que seria... Então, olha a situação que Jesus salvou essa família. Amigos, porque ele fala aqui, ele afirma que eram amigos, né? Então, eram familiares, eram amigos, eram pessoas próximas a ele, próximas a Maria. E Jesus faz essa pergunta. Conheces a alegria de servir um amigo? Quem de nós não teria toda a boa vontade, não ficaria felicíssimo se visse um amigo seu muito querido numa situação extremamente complicada e você pudesse chegar e tirá-lo daquela situação? Né? Quem não ficaria satisfeito em poder fazer uma coisa dessa? E aí Jesus vai e fala para Pedro, né? Conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou falando. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. Um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o vinho da alegria. O vinho da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Né? O vinho da alegria com que Jesus queria selar a existência de Deus nos nossos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços
misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição. Olha que lindo como Jesus valoriza a amizade, né? Os laços de afeto. E como seria bom se a humanidade desenvolvesse mais laços de afeto, de amizade, de amor, do que de antagonismos, como a gente vê por aí, né? Então, Jesus está colocando, né? Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Proporcionando aos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos, né? É tão bom você, quando está com amigos, né? Você poder... O bem-estar que nós sentimos quando estamos numa reunião de verdadeiros amigos. Como é bom, você esquece da vida, você esquece os problemas, você está ali desfrutando daquela companhia agradável. Como é bom, como é revigorante esse contato com verdadeiros amigos, né? Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Ou seja, nós temos que sempre ter boas palavras, né? Alegria, para transformar aos nossos amigos, né? Essa sensação de que é bom estar ao seu lado, né? Que você, não, ficar com fulano me faz bem. Isso é tão bom, né? Quando as pessoas dizem isso para você, né? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares, né? Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a fonte dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Olha, as melhores horas da vida são aquelas em que a gente ama o próximo, né? Onde a gente se doa pelo bem do próximo. Jesus colocando aqui todo o seu ensinamento, né? Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você, renunciar a esse sentido de abnegação, né? A pessoa que se doa ao outro realmente para ver o outro feliz. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. Agora, esse final é maravilhoso. Jesus, então, encerra o seu ensinamento dizendo o seguinte: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Olha só, né? Esse vinho que Jesus trazia, né, como símbolo do amor, da afetividade entre as pessoas, da alegria da sua boa nova, ele disse, ele sabia, né, que aquele vinho poderia se transformar em vinagre, né, mas que mesmo assim ele estava pronto a sorver aquele vinagre, né, pela sua dedicação às pessoas a quem ele veio buscar para o amor, né, de Deus. É muito lindo. Aí termina. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto à noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto de coisas do seu leque imenso de sombras, né? Muito, muito linda essa colocação, né? Que você veja que Jesus coloca ali claramente, né? Claramente que é uma mensagem de amor, uma mensagem de alegria, uma mensagem que, obviamente, Jesus não viria trazer, né, a esse mundo tão atribulado, onde as pessoas já eram tão infelizes, nada que nos fizesse mais infelizes, né? Ele só poderia trazer muita alegria e felicidade. E ele estava tão imbuído do desejo de nos fazer felizes, que diz, olha, mesmo que esse vinho que representa que a alegria se torne vinagre, eu estou pronto a passar por isso, porque é muito mais importante trazer, né, os meus bem-amados para junto de Deus e junto a Deus desfrutarem de todas as benesses, né, do que me furtar a tomar o vinagre se ele assim o transformar, né? Muito interessante. Exatamente. Silvia, tem uma sentença também no Evangelho que nos relata exatamente sobre isso. Quando fala que Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Isso é amar. E ele faz um colégio apostólico de irmãos, apesar deles
nem sempre se entenderem, né? Os ciúmes, as dificuldades que eles tinham são as dificuldades, obstáculos que todos os espíritos têm quando eles mergulham na carne. E é uma dificuldade que todos nós passamos, né? A dificuldade que nós temos que buscar as melhorias, né? Entender que as temos, entender que elas não vão desaparecer se a gente não trabalhá-las, mas é importante que a gente saiba que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e aqui está a prática. Então, quando a gente tem essas observações do Mestre Amado nos informando que há sempre uma situação melhor para todos, eu acho que a gente tem que acreditar. E o que ele não veio trazer aqui, tristeza, desunião, destruição, muito pelo contrário. Há sempre uma palavra fraterna, amiga, no intuito de nos elevar. E nós conseguimos sair da inércia, né? E às vezes a gente reclama muito, né, Silvio? A gente reclama do salário que a gente ganha, da profissão que nós escolhemos, da família que nós temos, quando tudo isso, na realidade, são bônus, são benefícios que nós recebemos. E para passar nesse momento que nós vivenciamos aqui, né? E todo mundo acha que, se eu ganhasse tanto na loteria esportiva, se eu ganhasse tanto na Mega Sena, e às vezes as pessoas acabam deixando passar o tempo onde elas poderiam, de fato, já estar planejando e fazer, ainda que em pequenas quantidades, aquele bem, aquela situação que lhe dá prazer, né? Lhe dá vontade de fazer. Não ajudo ninguém, eu quero ajudar, mas eu não consigo dar uma cesta básica. Se você não dá uma cesta básica, se você não dá uma camisa, não dá nesse frio um agasalho ou um próprio cobertor, dê o que você pode dar. O que você pode dar? É a palavra, né? O ouvido, é a visita, então dê isso. O mais importante é a gente se doar, porque não está o mérito naquilo que você dá. Vou dar um caminhão cheio de cobertor, ou vou dar um caminhão cheio de cestas básicas, mas naquilo que efetivamente a gente tira do que é nosso para entregar para o irmão, porque a gente sabe que o outro precisa. É o óbolo da viúva, né? Aquela passagem do óbolo da viúva. Quando Jesus explica que dentre todos aqueles que colocaram suas doações naquele gasofilácio, naquela viúva havia maior peso, porque ela deu o mesmo do que lhe faltava, quando os outros deram, de fato, que eles tinham abundância. Então, isso é muito importante, de fato, também a gente imaginar que essa boa nova, ela chega num momento que a gente precisa ouvir, que a gente precisa, de uma certa forma, tentar refletir sobre a mesma e, principalmente, vivenciá-la, porque a teoria e a prática é bem difícil, né, Silvio? Mas a gente não vai conseguir alcançar isso de um momento para outro, não. Vai ser algo muito paulatino, vai ter que ser intenso para a gente poder conseguir executar. Porque se os discípulos, que eram os discípulos, espíritos preparados para montar toda essa epopeia que nós conhecemos, que é o cristianismo, tiveram dificuldades, tinham brigas, querelas, imaginemos nós. Exato. Quantas dificuldades nós temos, quantas oportunidades nós não temos. O que nós não podemos é desanimar, temos que seguir adiante. Exato. E Jesus deixou isso muito claro, né, Cosmo? Quando ele fala, você já mencionou essa passagem hoje, mas quando Jesus diz, né, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Que nos coloca que é óbvio que vivendo num planeta de provas e expiações como nós vivemos, e sendo espíritos ainda tão atrasados como somos, nós teremos muitos problemas, né? Muitos problemas. E como é interessante, Cosme, nós observarmos, hoje eu estava ouvindo uma espécie de um documentário sobre as bombas de Nagasaki e Hiroshima. A terrível destruição que aquilo causou e tudo mais. E dois pontos interessantes que me chamaram a atenção. Que mesmo depois da segunda bomba, ainda existiam políticos japoneses que estavam interessados em continuar lutando assim mesmo. Mas que o imperador não aceitou, e aí ele assinou lá a Pois é, exatamente. Então você veja a situação. Outra coisa é que a humanidade, até hoje, não aprendeu a viver em paz. Você veja que nós estamos, né, mesmo com esse terrível exemplo da Segunda Guerra Mundial,
né? E com as pessoas sabendo que quantas e quantas e quantas nações possuem essa tecnologia, né, da bomba atômica, e o homem ainda não aprendeu a ser fraterno, ainda não aprendeu a conversar. Eu estava lendo numa obra espírita dizendo o seguinte, que nós, né, nos dizemos civilizados, mas que efetivamente nós não somos civilizados, né? Nós somos um pouquinho, talvez, adiantados, né, em conhecimentos tecnológicos, uma coisa, mas civilizados nós não somos, né? Nós não somos. E Jesus vem tentando nos mostrar o que é ser civilizado há mais de 2000 anos. Ele veio pessoalmente nos ensinar o que era ser civilizado há mais de 2000 anos e nós até hoje não aprendemos, né? É lamentável. Agora, é a colocação, né? O Evangelho de Jesus é o caminho da felicidade, né? É o caminho da felicidade. E ser cristão, seguir Jesus, como nós falamos desde o início, não significa ser fechado, taciturno, né? Ser aquela pessoa de mal com a vida, não, né? É felicidade. Porque conhecer o Evangelho é ser feliz, né? Com certeza. Bom, estamos quase no finalzinho, temos ainda 5 minutinhos. Serão, acho que, os nossos 5 minutinhos derradeiros, se alguém quiser fazer alguma colocação, não é? E vamos já partir, não sei se Cosme tem alguma colocação final que deseja colocar, partir para a nossa prece de agradecimento e encerramento, ok? Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, que nos ajudam, que nos ajudaram na realização de mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigada. Que todos nós que estivemos aqui reunidos, fazendo essas considerações, e os nossos irmãos que estarão ouvindo também mais tarde pelo nosso canal do YouTube as considerações sobre essas bodas de Caná, que foi a primeira manifestação especial de Jesus no início do seu messianato, todos possam refletir sobre a importância da Boa Nova do Cristo, sobre a importância da mensagem que Jesus nos trouxe, que é uma mensagem de amor, de fraternidade, de prazer em servir, de prazer em fazer o outro feliz. Possamos nós todos refletir sobre isso e, a partir dessas reflexões, orientarmos o nosso dia a dia, nossa vida, as nossas relações interpessoais com base nesse ensinamento. Bom, e assim, minhas irmãs e meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, né? Vamos aqui, temos aqui o nosso irmão João Santana, que está gratidão pelo estudo. Ótima semana a todos, boa noite. O Carlos Alberto de Franca, né? Franca e São Paulo. Reino Jesus da vida de todos os irmãos, Espírito para sua honra e glória. Com certeza, a Rosana aqui nos dando gratidão pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos sempre a companhia de vocês, não é, Cosme? É muito bom estar com vocês aqui todos os domingos. Ah, gente, eu tenho uma informação rapidamente, já me esquecendo, Cosme, de falar. Olha só, nas próximas semanas, né? Nas próximas semanas, nós teremos uma coletânea, os próximos programas, serão acho que 4 programas, não é, Cosme, se eu não me engano? Isso. Em que nós faremos uma coletânea de pontos bastante interessantes, melhores que nós tivemos nesse período, e faremos reapresentações, né? O nosso querido irmão Cosme vai fazer uma viagem, não estará aqui conosco, e eu, ser meu escudeiro, não faço programa, né? Então, como meu fiel escudeiro Cosme não estará aqui, estará fazendo uma viagem importante, né? Esses 4 próximos, que são 4 próximos programas, nós iremos apresentar o que de melhor nós conseguimos aí pensar, né? Tem muita coisa boa, mas vamos escolher umas ótimas reprises para apresentar aqui para vocês. E depois, em agosto, né, Cosme? Estaremos de volta com os nossos programas inéditos, tá bom? Então, muito obrigada a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Cosme, meu amigo, uma boa viagem, tudo de bom para você. Obrigado. Até a próxima. Até a volta. Boa semana, semana de paz para todos. Até a volta. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.